Oi, gente. Oi, comadre. Marido tem que estar aí. Oi, Vá, deixa eu te chamar. Peraí. Ai, como é que faz, meu Deus? Achei. Oi, gente. Oi, Lucas. Oi. Gente, primeira vez, como é que faz? Oi, Fê. Oi, Ingrid, Babi, Catiele, Cláudia. Ai, que legal. Ô, Cláudia, não foi dormir? A Cláudia falou que já ia estar dormindo nessas Oi, horas. Oi, Vá. oi! Ê. Ó, consegui a primeira coisa. Conectar o negócio. Tá dando de ouvir? Gente, tá dando de ouvir? Fala aí, Vá, pra ver se tá dando de Tô ouvir também. falando aí, eu tô com fone, fica melhor. Então, não botei. Se precisar, eu coloco daí também. Tá dando de ouvir? Eu tô te O ouvindo marido do lado, bem. tá dizendo que tá dando de ouvir. Tá, então, beleza. Então, gente, boa noite. Primeira live minha. A Vá já é veterana de lives, ela faz lives praticamente diárias, né, Vá? Faz um trabalho bem legal na internet. Então, me apresentar para quem não me conhece, eu sou Larissa, sou psicóloga, sou casada, tenho 2 filhos, a Catarina de 4 anos e o Francisco de 4 meses, que tá dormindo, eu estou aqui falando que os dois estão dormindo, tomara que não acordem, vamos ver. E é isso, Vá, se apresenta também, vai lá. Legal. Então, eu sou a Vanessa Poleto e, e sou casada também há 12 anos. E esse ano, na verdade, a gente completa 13 anos de casado. Hum, E a gente tem 3 filhos, né? A Giana e os gêmeos, Bernardo e Catarina. E E a gente tem mais um no céu, na verdade, né? Que a Giana sempre fala que é o irmão mais velho dela. ela fala, E querida. ela sempre fala, o irmão mais velho que tá lá no céu. E, e aí é isso aí, né? Eu trabalho com coaching desde 2012. E desde que a Giana nasceu, eu já estava lá fazendo formação, estudando. E, e desde lá tenho trabalhado com isso. E depois dos gêmeos, na verdade, quando eu retomei as coisas, eu dei um enfoque maior assim para as mães. Entrei de cabeça, na verdade, nisso e estamos aí até agora. Depois que tu se tornou mãe dos gêmeos, então, que tu começou a trabalhar mais É, com mães. é. Porque Legal. antes eu trabalhava de uma maneira geral, assim, né? Ah, Uhum. metas, né? Treinamento, empresa e Ah, tal. entendi. Isso eu não E sabia. aí, depois com os gêmeos, eu fiz uma pausa ali de uns 2 anos e comecei a estudar muito sobre isso, né? Sobre mulher, sobre mães e tal. E aí eu entrei para essa área aí. Oi, Gabi. Que legal. Eu Ah, acho que quando a Gabi, gente se torna mães é inevitável mergulhar nesse universo, né? Eu também trabalhava com várias outras temáticas e depois de ser mãe, aproxima muito, não adianta, né? Dá muita vontade de trabalhar cada vez mais, assim, com mães, com maternidade, enfim. Queria que tu contasse um pouquinho, Vá, pra gente como é que é a tua rotina, porque eu sou mãe de dois, já sei que já tô mãe de dois só há 4 meses. Então eu sei que eu já sinto na pele assim um pouco mais puxado, imagina de três, sendo que os mais novinhos são gêmeos, né? Então conta pra gente um pouquinho como é que é a tua rotina com eles, como é que tu faz. então, esse ano, na verdade, a nossa rotina mudou um pouco aqui, porque a gente está fazendo uma experiência com homeschooling. Uhum. E mais especificamente com a Giana, os gêmeos começando assim algumas atividades, eles estão com 3 anos e aí mais com a Giana mesmo. E então a nossa rotina é basicamente estudar, né, e proporcionar para eles esses momentos assim, né, de aprendizado e mas aprender com tudo, né?
E aí, então, a gente vai, o nosso dia vai sendo ao redor disso, assim, a gente acorda, normalmente a gente faz as aulas mais de manhã mesmo, e os gêmeos, eles meio que entram no clima, assim, então, ou eles estão brincando, mas quando eles veem que é uma atividade que interessa, eles querem estar junto e querem fazer junto e tal. E eu deixo eles ali junto, vou tentando explicar para eles Uhum. também as coisas e tal. E aí, à tarde, normalmente a gente tem um período um pouco mais livre para brincar, para ir num parque, para ir, né, fazer outras coisas, assim. E aí, à noite é o momento em que eu respiro um pouco Sim. e trabalho um pouco mais nas coisas aqui e também preparo material para o dia seguinte, né? Mas Então, isso quando eles estão dormindo. É quando isso? eles estão Depois que eles vão dormindo. dormir. Ah, tá. Exatamente. Porque até eles estarem ali junto é um pouco mais complicado, tem que, né, dar mais Uhum. atenção. E o pessoal costuma perguntar muito para mim assim, você tem ajuda, Vanessa, né, em casa? Uhum. Então, assim, a gente não tem uma ajuda fixa, assim. A gente tem uma amiga nossa que Uhum. volta e meia vem aqui em casa. Deu uma travadinha aqui. Deu uma travadinha, Vá. Não sei se é comigo ou contigo. Não tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo, gente? Ô, Vanessa? Eu não tô, eu não tô vendo ela, nem ouvindo ela mais. Ela travou. Travou o dela, Keka? O meu dá de ouvir? Sim. Fala de outra coisa, não tô falando. A Vanessa sair e voltar. Tá voltando já. Já vai voltando. Ah, agora eu já quero perguntar coisas pra ela. Ela que volte logo, que eu já tô curiosa. Continua tudo. Bom, é... calma aí, deixa ela aparecer aqui. Volta, Vanessa. Volta, Vanessa. Bem no meio dela falando ainda, né? Bom, enquanto ela trava, eu conto a minha, a minha rotina, então, um pouco também. Como eu tenho um bebezinho de 4 meses, né? Eu tô, então, em licença maternidade. Apareceu aqui, ó, já. Eu tô de licença maternidade, então eu fico cuidando dele. E aí, muitas pessoas me perguntam, assim, acho que não devem entender direito, porque direto colocando coisa de trabalho e atendendo aí, vá, voltou. Botei. Só vou concluir, então, assim, da minha Vai lá, vai lá. rotina um pouquinho. Então, assim, eu tô, né, abrindo alguns horários, pouquíssimos de atendimento, então fica sempre minha mãe ou meu marido com o Francisco, porque ele mama, então eu nem consigo atender duas pessoas seguidas. Eu tenho que dar mamar, sair, atender, voltar. Então, Para então, tudo, porque tem uma pessoa aí entrando, é isso que eu tô vendo. ô Ítalo, não faz isso. Então a gente para, te convida para entrar e a gente fica aqui ouvindo tu falar. Então, por isso o Como Pedro fez um assim? assim, ó. Ai, ai. E Ô agora? Ítalo, parece aí. Tu não faz isso com a gente, homem de Deus. Ai, que máximo. Tá lá com o Dario ainda? É? Entra vocês aí, ó. Entra vocês aí, a gente fica aqui assistindo, vai ser melhor. Bom, enfim, da minha rotina é mais ou menos essa, sim. E eu ia te perguntar, Vá, que eu acho que a Eva. Para de não vou conseguir. O Ítalo, fala aí que eu quero ouvir vocês. Ô, Vá. Não, inclusive foi por causa dele que a gente se conheceu, tá? Então. Eu e a Vá, a gente se conhece, eu ia falar isso, eu acabei não falando. Eu e a Vá, a gente é de Floripa, as duas, né? E a gente se conhecia aqui de vistas, né? De vista, sim. E a gente fez o curso presencial do Ítalo juntas. Daí lá a gente, oi, oi, né? Sem Se viu, saber foi que pro uma e a Floripa, outra tava lá, né? foi embora, então.
É, e daí a gente se encontrou e depois de lá que a gente foi trocando mais ideias, se aproximando, né? Então, Ítalo juntando muitas pessoas. É verdade. Então, vai, eu ia te perguntar que eu acho que é o que deve estar passando na cabeça de outras mães que estão ouvindo tu contando da tua rotina, assim, né? Uma rotina de cuidando das crianças em casa, sem escola, sem ajuda. Então, acho que outras mães devem estar perguntando assim, como é que tu dá conta? Como assim? Tu não tens nem um tempinho das crianças irem pra escola e tu fazer as coisas? Tu fica com as crianças, com 3 crianças o dia inteiro. Como é que tu faz isso? E queria que tu falasse um pouquinho disso, assim, como é que tu se sente até nesse sentido de sobrecarga, tu não fica sobrecarregada, tu não se sente cansada demais, como é que tu lida com isso? Então, sabe que essa é uma das perguntas que mais aparecem aqui, é essa coisa de, como é que você faz para dar conta, né? É o que mais me mandam. E, na verdade, essa coisa de dar conta é uma pergunta que não tem assim uma resposta muito certa para isso, porque é muito relativo, né? Mas eu tenho um princípio aqui em casa que tem me ajudado muito, que é você cumprir o dever de cada momento, né? Então, saber exatamente o que eu preciso fazer e aonde eu preciso estar em cada momento, sabe? E isso não significa zerar o checklist, né, do dia, aquela lista de tarefas, né? Isso significa não me culpar porque eu sei que eu fiz o que tinha que ser feito, né? Eu fiz aquilo que eu deveria ter feito. Digamos que é uma mudança de mentalidade mesmo. E eu acho que até o meu trabalho me ajudou muito nisso, assim, né? Uhum. O coaching, de certa forma, ele trabalha muito essa questão da mentalidade, de como você, né, olhar mais para soluções do que para os problemas e treinar isso muito bem. Uhum. Então, acho que isso me ajudou muito, né? Já é uma habilidade que, digamos que o meu próprio trabalho já me fez desenvolver. E eu acho que a gente fica muito focada no checklist, sabe? Porque assim, ó, não é tanto sobre uma lista de tarefas, né? E sim sobre o todo. Não Uhum. é sobre cumprir por cumprir, mas o quanto que eu lutei em cada momento do meu dia para dar o meu melhor, né? Para fazer aquilo que eu tinha que ser feito, mas não só por cumprir, mas com Uhum. amor, com dedicação, Uhum. com caridade com os outros, né? Uhum. E sei lá, e se tudo deu errado, se surgiram imprevistos, e a partir de agora, né? Então, sei lá, tudo que eu planejei no meu dia deu tudo errado. Isso acontece várias vezes aqui em casa, Uhum. né? A começar pelas lives, assim. Já pensei várias vezes em parar de falar que eu faço live diária, porque não é sempre que dá certo, sabe? Ótimo. Só que eu penso assim, cara, sabe que eu vou manter isso? Porque é uma oportunidade das pessoas olharem e perceberem assim, cara, não é Verdade. sempre que vai dar certo, né? Lindo. Uhum. Mas mesmo assim, eu parto do princípio assim, e agora? O que eu vou fazer a partir de agora? Deu tudo errado até agora. Sei lá, 10 da manhã ou Uhum. meio-dia e eu mal comecei a fazer o almoço e já tá, né? Aquela coisa assim, tudo fora daquilo que eu tinha planejado. Tudo bem, né? E agora? O que eu vou fazer a partir de agora, né? Hoje eu não consegui fazer aquilo que eu gostaria, mas como é que eu posso fazer diferente amanhã? Eu acho que a gente tem, de certa forma, uma mania de achar que a gente é a... Não sei se essa expressão para você também é conhecida, mas tipo a rainha da cocada preta, assim, né? É. Sei lá, que a gente vai tirar tudo de letra, né? Que a gente vai ter um filho e a gente vai tirar de letra, que vai ser super tranquilo, vai ser super Uhum. fácil, né? E não No é primeiro assim, mês a né? gente super pensa isso, né? O primeiro eu acho que é o mais difícil de todos. Eu acho que porque justamente cai a ficha de que isso não é realidade, né? É? Não é Uhum. real isso. Então, eu acho que assim, a frustração em geral, ela aparece quando eu me deparo com uma situação que foge do meu controle, porque eu não sei como lidar com aquilo, né? E isso soa muito familiar com maternidade, né? Porque É a é frustração isso. o tempo todo, né? É o tempo todo. É o tempo A todo. gente
passa, os nossos filhos vão mudando de fase o tempo inteiro e a gente está sempre Uhum, com uma situação nova diante dos nossos uhum, olhos, né? uhum. E não dá para a gente imaginar não dá assim para imaginar que a gente viva acreditando que a gente vai conseguir tirar de letra, né? Ser mãe sem estudar, sem amadurecer, sem doer, né? Sem sair de si. Não dá pra gente, não fecha essa conta, né? É um trabalho, uma faculdade, né? Você está fazendo a tua pós aí, você sabe o quanto que exige, né? Às vezes eu vejo você botando lá, né, a mensagem do Pedro falando, dormiu, né? O bebê dormiu. E você tá lá estudando, ralando. Não é fácil? Não, não é fácil, né? E a maternidade ainda mais, né? A maternidade também, né? Então, é isso, né? Acho que recolher essa força é muito importante, né? Agora, como? Gerar competências para lidar com essas realidades que a gente vive, né? Fazer cada vez melhor, né? A educação dos filhos, como é que eu posso fazer melhor? Né? O trabalho de casa, como é que eu posso fazer melhor? Mas, em resumo, né, você falou para eu falar dessa coisa de dar conta, então eu acho que é basicamente isso, né? Ter essa. Eu acho que eu tenho isso muito forte na minha cabeça. Não é que eu lido com tranquilidade, assim, mas essa luta, esse propósito em viver esse viver bem o dever de cada momento. Eu acho que Isso. isso é um bom princípio para que a gente tenha muito claro assim na nossa rotina, né? Uhum. Está, faz o que deves, esteja no que fazes, né? Isso é lema de vida, assim, quando a gente coloca isso na cabeça, é ficar pensando nisso a cada segundo, e isso vai nos ajudando a conectar com cada momento, né? E dessas coisas que tu falou, Vá, tem algumas coisas, assim, que faz muito sentido para mim e que me ajudam também nesse processo. Uma nessas coisas do checklist, me identifico muito, porque eu sou muito também de ficar fazendo listas com 1000 coisas para fazer. E me causa muita frustração. Assim, é uma motivação gigante poder botar o check ali de conseguiu, né? E é uma frustração ver aquelas listas gigantes que não terminam nunca. E tem algumas coisas nisso que me ajudam. Uma é lembrar que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Nossa, isso assim é sensacional, porque geralmente as listas, em geral, são várias coisas, né? Em geral, são Uhum. coisas que tem que resolver, assim. E, em geral, os imprevistos que aparecem são pessoas. Em geral, o imprevisto que aparece é a filha que tá precisando de mais atenção, é o marido que quer ficar junto, que quer assistir um filme junto, que tá querendo companhia. É coisas assim, são as pessoas que estão precisando, né? E se a gente foca demais no, não, eu tenho uma lista rígida que eu preciso cumprir, a gente está muitas vezes colocando as coisas na frente das pessoas, né? Enquanto, na verdade, o que que importa nessa vida? O que que importa de todas as coisas que eu tenho para fazer? Importa tanto assim a pia suja? Importa tanto assim Uhum. o, sei lá, o médico que eu tenho que marcar? Importa, também é para uma pessoa. Mas nesse momento alguém está precisando de mim, né? Alguém quer algo de mim, assim. Isso É. ajuda demais. Até não sei se você já ouviu eu falando dessa história, mas sempre é que me marcou muito assim um artigo que eu li um tempo atrás de uma mãe, não lembro de onde que ela é, mas ela é de fora de outro país, né? Não sei se ela é inglesa ou não sei. E o ponto é que ela tem 16 filhos, né? Uau. E aí toda a reportagem é falando sobre como que é a rotina na casa dela e até lista de compras, assim, que você fica de cara com a quantidade de ovos, de leite que eles compram, assim. E sabe que o mais legal também que ela falou que eles não têm uma pessoa que cuida da casa. É a família que é responsável pelo cuidado da casa. Porque lógico, daí ela já tem também filhos maiores e tal, né? Mas desde o início foi assim, pelo que diz no artigo. Mas ela falou uma coisa que tem muito a ver com isso que você estava falando, Hum, que às vezes ela disse que assim, na casa cada um tem responsabilidades. Então, sei lá, tem dois que são responsáveis por limpar embaixo da mesa, migalhas e tal, depois do café. Tem um que é responsável pela louça. Tem legal. dois que são responsáveis pela área de serviço, questão de roupa e tal, né? Uhum. E aí ela fala que, poxa, tem vezes que ela passa pela casa
E ela pensa assim, puxa vida, né? Se eu tivesse feito, talvez ficasse melhor. Ou se tivesse, se realmente a gente colocasse alguém aqui para limpar a casa, talvez estivesse mais limpo, né? E tal. Mas aí ela falou assim, mas aí eu paro para pensar naquele momento que o que é mais importante? Qual que é o meu objetivo, né? É deixar tudo impecável ou é ver os meus filhos envolvidos e aprendendo a fazer as coisas, né? Porque, lógico, eles não vão nascer sabendo limpar uma mesa e deixando brilhando, assim, né? Mas ela falou isso, assim, e eu achei muito fantástico, né? Porque às vezes a gente tá imersa nessa realidade e a gente olha para nossa, meu Deus, é só brinquedo nessa sala. Eu queria tanto botar um vasinho aqui em cima da mesa, mas não dá, né? E a gente pode pensar assim, cara, mas qual que é o meu objetivo real aqui, né, no meu dia a dia, com relação à minha família, com os meus filhos, né? É que seja até o Ítalo costuma falar, né, um showroom, né? Que É. a minha casa seja um showroom, né? Uhum. Ou que realmente os meus filhos Sem estejam vida, né? Sem vida. envolvidos. Exatamente, né? Eles estejam envolvidos com as atividades, fazendo as coisas, né? É Uhum. isso que você falou, né? O que é mais importante, né? Uhum. Nesse momento, nessa minha lista de coisas, né? E uma coisa que tu falou agora, Vá, também nessas situações, às vezes até caóticas, né? Tipo, a casa com criança pequena, com filhos, é brinquedo para todo lado. Ah, que agonia, que essa bagunça. Da gente conseguir ver nessas situações, nessas circunstâncias, oportunidades para nós crescermos e nós ensinarmos algo também. Ah, na bagunça, no meio de toda essa bagunça, poxa, essa oportunidade que a gente tem para ensinar nossos filhos a terem disciplina, a organizarem as coisas, né? Se não tivesse isso, ou se eu fosse lá e arrumasse tudo, como que eu iria É, ensiná-los isso? Né? E se a gente começa a olhar para as circunstâncias, às vezes até caóticas da nossa vida, com um olhar do que a gente consegue extrair de aprendizado e de ensinamento daí, já muda assim o panorama, né? Já muda completamente o panorama. Eu tô passando por uma fase com a Catarina que ela tá muito irritada facilmente. Assim, não sei se tem a ver com o irmãozinho, com idade, enfim, pode ter N fatores, né? Mas ela tá ficando muito irritada, assim, muito, muito irritada com tudo. E até botei isso ali no meu Instagram esses dias nos stories, a gente tava conversando um pouco disso. Eu posso lidar com isso, abafando tudo isso dela, brigando porque ela tá sendo mal criada, etc. Ou é exatamente essa oportunidade que eu tenho de ensinar ela a lidar com os sentimentos dela, de ensinar ela como lidar com essa emoção de raiva que ela tá sentindo, de ajudar ela a identificar e aprender que isso é raiva, que esse sentimento é de raiva, e que eu também sinto, e que tudo bem ela sentir também, que é normal a gente sentir raiva. Agora, o que que a gente faz com essa raiva? Com essa raiva, eu não posso ser mal criada com a minha mãe, eu tenho que achar outra forma de descontar. Até brinquei esses dias, porque a forma dela descontar estava sendo socar o assim, tava sendo uma forma dela descontar, sabe? Mas ajudando ela a aprender isso. Então, das circunstâncias, a gente consegue tirar os aprendizados. exatamente. Aqui acontece muito isso também, assim, e eu acho que o que mais me deu trabalho, não sei se é. Na verdade, para minha experiência foi a questão do temperamento, assim, né? E porque assim, as duas meninas, elas têm um temperamento que eu falo e elas obedecem na tranquilidade, assim, de primeira elas obedecem. E o menino não. Nossa, E aí eu comecei a perceber, meu Deus, mas como assim? Eu dou uma ordem e duas obedecem e ele nunca obedece, e faz do jeito que ele quer, e faz teimosia e interessante ter essa tudo, né? comparação. Uhum, Né? uhum, E não é porque são meninas, na verdade, é porque é a questão do temperamento mesmo. As duas têm um temperamento mais frio, né? Frio, na verdade, e ele tem um temperamento quente. Então, quando eu tive, né, acesso ao livro dos temperamentos do Dr. Ítalo, para mim abriu assim um grande leque assim de possibilidades que eu poderia realmente aproveitar nesse momento. Eu estava ficando descabelada, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? E aquilo ali, só que me exigiu, porque eu precisei estudar o livro, né? Eu já indiquei esse livro uhum, para muitas pessoas, assim, né? uhum, Mas não é todo mundo que lê, sabe? Às vezes a gente reclama de algumas coisas com relação aos nossos filhos, por exemplo, a minha dificuldade de lidar com os meus filhos e tal, mas a gente só reclama e a gente não faz nada com relação a isso, né? uhum. Então, a gente precisa ter essa ação, né?
decidir, né, por resolver aquela situação, exige de mim uma ação e ir atrás de buscar boas fontes, pessoas com quem eu possa trocar ideias, conversar, né, pessoas boas, assim, que eu consiga conversar e trocar ideias. E eu preciso sair de mim, né, para conseguir fazer alguma coisa, né? Porque senão eu vou ficar só naquela zona de reclamação e que não ajuda em nada, né? Uhum. Tô olhando aqui os pontinhos que a gente listou, pensando pra onde que a gente foi, pra onde que a gente vem agora. Um negócio que tu fala bastante, acho que a gente pode falar um pouquinho disso, é aquela coisa também de ser o nosso papel, assim, né? Tu já vi tu falando, se não eu quem. Enfim, fala aí, depois eu complemento. É tu que fala isso. Não vou te interromper. Oi, Jolaine. Ah, eu não consigo ver quem tá entrando, não tá aparecendo aqui pra mim Não mesmo. aparece? Daqui a pouco aparece antes dele ser. É, Ele tá atrasadinho, talvez. é, Hum. na verdade, essa frase, eu nem lembro de quem que é essa frase, né? Mas eu lembro dela, assim, quando eu estava estudando para minha formação e tal. E essa frase, mas ficou assim, né? Tipo, guardada ali. E aí, quando acho que os gêmeos, foi uma experiência tão intensa, assim, sabe? Tipo Big Tower, assim, do Beto Carreiro, né? Aquela experiência marcante, assim. Mas, assim, ao mesmo tempo que foi uma experiência muito intensa, principalmente o primeiro ano, assim, e tal, eu acho que a minha curva de aprendizado foi gigante, assim, porque eu sempre fui uma pessoa que gostou, eu sempre gostei muito de ir atrás, de aprender as coisas e tal. E isso me ajudou, foi um motor propulsor, assim, né? Para eu ir cada vez mais ainda atrás. E eu acho que passando por essa experiência de vários desafios, assim, a serem enfrentados, essa frase veio à tona, assim, em muitos momentos. Principalmente porque a gente muitas vezes tenta passar a nossa responsabilidade para os outros, assim. Porque, sei lá, às vezes falta um pouco de amadurecimento da nossa parte, de assumir o nosso papel de verdade e entender É que isso se mesmo. você não fizer É isso mesmo. aquilo, ninguém vai fazer, né? Então, a questão da amamentação, eu amamentei os gêmeos até os 5 meses exclusivos, assim. Eu não falo isso para me gabar nada, assim, é mais mais no intuito de dizer que foi muito desafiador para mim, porque eu queria muito poder fazer isso, mas não foi fácil, sabe? Não foi nem um pouco fácil. Foi muito desgastante, dar o peito. Só que foi tudo muito intenso, porque eram duas crianças mamando, então. E, e eu sempre pensava isso, se eu não fizer isso, quem vai fazer, né? Então já começava ali, né? A amamentação. Mas aí isso foi se refletindo em todos os momentos em que eu pensava em transferir a responsabilidade para alguém. Falar assim, poxa, mas por que que o outro não faz isso? Né? Por que que é só eu? Por que que é só eu e tal? Mas isso é magnífico, porque ser eu, né? E isso, se a gente olhar por essa ótica, é libertador, na verdade, porque quando a gente fica tentando jogar a responsabilidade para os outros, a gente vai se aprisionando, acho que cada vez mais, né? E quando a gente assume o nosso papel, o nosso dever, né? A gente se torna cada vez mais livre. Eu sinto, eu pude experimentar isso na pele, na verdade, e posso falar isso com propriedade. Eu penso que é algo também que tem fundamento, assim, né? Ô, Val, o pessoal tá falando aí que tu tá travando. Eu tô vendo Ah, travando é? também, mas tá dando de entender, assim, tá dando de ouvir. A imagem tá bem Uhum. travada, mas o som tá indo. Não sei se vocês estão Ah, conseguindo tá. entender também. Isso que tu tá falando, para mim faz todo sentido. Pra mim não tem como não falar de camadas da personalidade pensando nisso, sabe? Tu me escuta, Uhum. Val? Sim, sim. Porque pra mim isso foi uma chave que virou, sabe?
Talvez tenham pessoas aqui que não saibam ainda o que é camadas da personalidade, a gente pode ir falando isso em outro momento, mas assim, resumidamente, é como se fossem as camadas do nosso amadurecimento, assim, as etapas que a gente passa no nosso amadurecimento. E logo de cara, quando eu li, quando eu conheci, assim, eu fiquei meio assim, meu Deus, da onde que tiraram isso? Será que faz sentido isso? Que coisa, né? Como assim? E eu fui percebendo isso na própria pele, sabe? Que assim, a quarta camada, resumindo, tá, gente? A quarta camada é uma camada mais da gente precisar muito do afeto dos outros, assim, de aprovação o tempo todo, do afeto dos outros, mas isso é o que mobiliza as nossas ações, tá? Então, claro que todo mundo se importa com a opinião dos outros, mas é o que mobiliza as nossas ações. A quinta é uma camada que te mobiliza a força. A sexta, eu vou falar só da quarta, a sétima, porque é aí que eu quero chegar. A quinta é da força, a sexta é de se sentir útil, de ser útil. E Ítalo, se tu tiver aí ainda, tu me corrige se eu estiver falando besteira. E a sétima é do papel social. E é essa coisa do tu fazer o que tu tens que fazer. O que é só tu pode fazer. Se tu não fizer, outra pessoa não vai fazer. Aquele é o teu papel, sabe? E diversas vezes, assim, tava com os filhos, a Catarina, enfim, até antes do Francisco nascer, eu acho que eu comecei a perceber isso muito forte, assim. E dela, por exemplo, acordar de madrugada, chorando, já grandinha, né? Mas ainda acordando de madrugada por pesadelo, alguma coisa. E eu ir no quarto dela, né? Caindo de sono, às vezes lá 1 hora, tentando acalmá-la, tentando fazer ela voltar a dormir. E antes, e claro que às vezes acontece também, mas antes eu tinha muito mais forte nessas situações uma raiva, assim, uma impaciência a ponto de sentir raiva. Que saco, né? Eu quero dormir. Que saco, eu quero dormir. Não quero essa situação. Que coisa horrível. E, e de vir depois, nessas mesmas circunstâncias, o pensamento assim, cara, mas esse é o meu papel. Quem é mãe dela? Eu sou a mãe dela. É eu que tenho que fazer isso. Eu preciso acalmá-la e cuidar dela. E ela precisa de mim agora. E só eu posso fazer isso, claro, só eu, entre aspas, o pai também pode fazer isso, mas por algum motivo naquele momento sou eu que tô ali. Então eu preciso manter uma tranquilidade mínima, né? E eu preciso entender que sou eu que tenho que fazer isso. E essa ideia de sou eu que tenho que fazer isso, realmente sai uma força de dentro de nós, assim, sai uma coisa inexplicável de não, eu preciso dar conta. Se eu me irritar com essa situação, se eu me estressar com essa situação, se eu perder a paciência com essa situação, eu só vou piorar ela. A minha filha vai ficar mais nervosa, a minha filha não vai ter as necessidades dela atendidas e vai só piorar a situação. Eu, como adulta, que consigo respirar fundo, me acalmar e pensar, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ajudá-la a passar por esse processo. Então, isso realmente transcende, assim, né? E eu acho que quando eu falo que essa força, dá uma força que dá mesmo, eu acho que é a força do amor, né? Eu acho que é isso, porque é o amor que atinge ali. A partir do momento que a gente identifica que aquela pessoa tá precisando de mim nesse momento, aí eu tô amando ela, eu tô compreendendo, eu tô amando ela. E esse amor faz brotar uma força de dentro de nós mesmo, que faz a gente fazer qualquer coisa. É. E até, às vezes é realmente isso, assim, às vezes uma situação que acontece aqui e que me faz pensar, eles estão na fase, os pequenos estão na fase, a gente já faz um tempo aí que tirou fralda e tal, mas eu preciso levar eles até o banheiro ainda e tal, porque imagina, eles têm 3 anos, eles não conseguem ainda fazer tudo sozinho, né? E aí, às vezes eu brinco, você tá me ouvindo, Larissa? Tô ouvindo Tá? perfeito. Também não tiver, avisa aí. Mas às vezes eu falo pro meu esposo assim, pro Emanuel, eu falo, meu Deus do céu, parece que hoje eu só parei no banheiro, né? Porque daí são dois, então parece que eu fico só indo no banheiro, né? E às vezes eu penso, meu Deus, né? Só que ao mesmo tempo, se eu não fizer isso, quem vai fazer? É isso que você falava, né? De olhar para a situação e entender que eles não estão fazendo aquilo de propósito, que É. eles precisam da gente, né? Bem, né? E eu acho que isso até entra em outros aspectos também de desafios que a gente pode, que vão aparecendo, né? Sei lá, a nossa impaciência, muitas vezes, com as situações, com uma birra, com as coisas. Também olhar para a criança como uma criança, né? Sei lá, por exemplo, eles estão ali brincando, né?
até eu acho que eu li em algum livro que falava, né, que a brincadeira é o trabalho da criança, né? Então pensa na gente como adulto, Boa. como que a gente Uhum. fica assim nervoso quando alguém vem interromper o nosso trabalho, né? Ou que não dá a mínima para o nosso trabalho. Para de fazer Aham. isso aí e vai fazer outra coisa, né? Que você não tem importância nenhuma. Não, peraí, é o meu trabalho. Dá um valor pro meu trabalho, né? E se a gente olhar para a ótica das crianças, que elas estão ali brincando, e é o trabalho delas, aquilo tem um valor imenso para elas, né? A gente vê, assim, às vezes eles montam alguma coisa, é uma tripa, assim, daquelas pecinhas tipo de Lego, assim. Olha, mamãe, montei uma girafa, né? Tipo, não tem nada de girafa ali, mas ele tá falando que é uma girafa, né? E aquilo para eles, assim, é o mundo deles, né? E aí, de repente, a gente fala assim, para tudo isso aí, vamos tomar banho, que tá na hora de tomar banho, não sei o quê, porque a gente tá ali na pressa, na correria, não sei o quê. Óbvio que a criança vai ficar irritada, que a criança não vai Cara, você me contou esses dias responder. isso, só pause rapidinho, um parênteses pro pessoal. É, Ela me contou isso esses dias pessoalmente, e isso mudou pra mim, sabia? Eu comecei a fazer isso que tu vai é. falar com a Catarina, Guri, mudou tudo aqui em casa por causa disso. Tá, já Fecha não lembro parênteses. agora o que, que eu te falei. É exato, não, eu acho que é isso mesmo, do Bernardo, Ah, do na hora Bernardo, de né? tomar banho, aham. Exatamente. Daí as duas até não tem tanto problema, assim. Mas o Bernardo não dá para você. Você olha só como é que é, né? A gente foi na praia um dia e chegou na praia aqui um dia, acho que foi em Jurerê, que tem um banco de areia pequeno, assim. Acho que a maré estava meio alta, então praticamente não tinha areia, assim, né? E a gente chegou, quando a gente. Ele precisa de um tempo assim para observar antes de entrar na água. Então é todo um processo, né? E como tinha pouca areia, quando a gente botou o pé na areia, veio uma onda assim e já molhou tudo a gente, assim, foi uma coisa. E ele ficou chocado com aquilo, assim. E ele não entrou mais na água, ele ficou o resto do tempo que a gente ficou na praia, ele ficou igual um de paus, assim, enfincado na areia, e não tinha quem fizesse ele sair dali, assim, entende? Então é mais ou menos nesse sentido, assim, para dizer que às vezes a gente perde a paciência, a gente briga por coisas que a gente não precisava passar, né? Vamos falar a verdade. Assim, não precisava passar por isso. A gente não Se eu escolhe direito as tivesse, brigas que a gente vai comprar, né? exatamente, se a gente tivesse feito um combinado antes, se a gente tivesse Uhum. avisado um pouquinho antes, ó, daqui a pouco a gente vai guardar os brinquedos para a gente ir jantar, para a gente ir tomar banho, sei lá, para fazer outra atividade, né? E Uhum. com isso a gente respeita, né, o trabalho deles, né, que é importante para eles, e ao mesmo tempo a gente evita situações que possam gerar uma impaciência gigante aqui na gente, né? Uhum. O que eu achei que tu ia falar, que acho que acho que não chegou a falar isso, era de pra ela levar ele pro banho, tinha que inventar toda uma historinha Sim, de dinossauros e não sei o que lá, pra dar um jeito de levar ele pro banho. E eu comecei a fazer esse tá. tipo de coisa com a Catarina aqui em casa, sabe? Inventar história pra qualquer coisa. E mudou, assim, muda. Tudo que ela tá É, fazendo uma birra gigante, que não quer ir, que tá estressada, que tá irritada, que tá braba, a partir do momento que a gente inventa uma história uma com aquela história. situação, ela vai correndo toda feliz. Quem chega primeiro É. no banheiro? Lá vai ela disparar pro banheiro, sabe? Ó, o Tipo pessoal que tá você falando ali. postou, tipo que você postou de Isso, eu ligar falei para disso. ela. Isso, isso. Hoje ela já veio de novo. Ai, mãe, vamos fingir. Me liga quando tiver pronto o almoço. Vamos fingir que eu tô na escola. Ó, a Gabi tá falando ali, sinalizar a mudança da atividade faz toda a diferença. Isso, sinalizar, eu percebo assim, sinalizar a mudança e então, também não basta só sinalizar a mudança. Tem que inventar uma história, tem que, assim, criatividade, sabe? E precisa disso. E ajuda muito pensar dessa forma. Ó, a Keka falando, sanguíneos são criativos para inventar histórias. Então, a gente. Tudo indica que o Bernardo, da Vanessa e a minha Catarina, que nós não somos Catarina, né? São sanguíneos. Né? Justamente Bem provável. por causa disso também. Tô vendo aqui o que mais que a gente pensou em falar. A gente falou de falar também de procrastinação, né? Que agora a gente já entrou mega também na coisa de educação de filhos, que não tem como ficar de fora, né, Vá? Mas voltando um Sim. pouquinho assim para nós enquanto mães, dentro dessa rotina maluca da maternidade, a produtividade versus procrastinação, assim.
que tu, né? que tu pode falar pra gente aí um pouquinho? Tu fala um monte de procrastinação aí. Então, se a gente pensar que, quando a gente fala em produtividade, né? A gente já fala de procrastinação tudo junto, mas às vezes algumas me mandam mensagem falando, como é que eu posso ser mais produtiva, né? Porque eu preciso fazer mais coisas e tal. E às vezes a gente tem um engano ali com esse conceito de produtividade, né? Porque a, a produtividade não está relacionada com fazer mais coisas, né? A produtividade está em eu aproveitar bem o meu tempo, né? Uhum. E, Boa. e esse é um ponto que já vira uma chave, assim, porque se eu pensar dessa forma, né? Porque até tem um livro que fala muito sobre a ordem e tal, e ele fala assim, né? E se você tivesse mais 2 horas no seu dia, o que você faria nessas 2 horas, né? Aí, no fim, a gente às vezes não sabe nem o que fazer, na verdade, né? Porque E provavelmente não faria, né? É aquela velha história, quanto menos tempo a gente tem, parece que mais coisa a gente faz. Quando a gente tem um dia exatamente. inteiro livre, o quanto a gente produz, né? Exato, e eu até falo isso, que depois que eu virei mãe, eu passei a aproveitar melhor meu tempo, passei Também, a fazer mais também, coisas. Por quê? também. Porque a gente entende que o nosso tempo é justo e que a gente se obriga a se organizar melhor, porque senão a nossa Exatamente, vida vira uma bagunça, né? exatamente. Então, de certa forma, a gente precisa ter isso bem forte aqui para gente, que a organização para a gente é uma necessidade, né? Embora, embora, assim, talvez para alguns temperamentos esse ponto seja um pouco mais difícil. Por exemplo, eu sou sanguínea e não é querer usar isso como desculpa, né? Mas digamos que é uma luta um pouco maior para viver a ordem, né? E quando eu descobri isso também foi muito, muito importante para mim, porque eu convivo com um fleumático, muito fleumático, né? Que é o meu esposo. E como ele trabalha em casa, então a gente está muito junto. E eu sempre me culpo muito, porque eu, perto dele, eu sou uma pessoa assim, se for colocar eu e ele um do lado do outro, eu sou um zero à esquerda, assim, organização, né? Só que dentro do meu temperamento eu preciso encontrar uma forma de me organizar, né? Digamos que organizar é uma bagunça organizada, digamos assim, é encontrar ordem no meio do caos. Não sei se dá Uhum, para entender isso, assim. uhum, uhum. Porque porque precisa, né? Então, sei lá, também puxando para o ponto que não dá para a gente querer mudar a nossa rotina da noite para o dia, assim, falar, tudo bem, então preciso me organizar, então beleza, vou colocar um plano de ação aqui e vamos embora, né? Que também não vai Uhum. funcionar, porque sabe aquela coisa de você dar uma papinha para o neném, porque ele não tem nem estômago e nem estrutura aqui para mastigar uma comida mais assim, uma carne, um churrasco e tal. A criança não tem nem dente, nem músculo aqui para conseguir mastigar um churrasco, né? Verdade? Uhum. E a mesma coisa é pegar um plano de rotina muito elaborado e que a gente não está preparado para conseguir lidar com aquilo. Então, entender qual que é o meu momento, né? O momento que eu estou hoje. Que plano de rotina que funcionaria para mim hoje, né? O que eu posso começar a fazer hoje, de acordo com a minha realidade, com as minhas limitações, né? O que eu posso começar? Porque senão, se a gente olha para uma pessoa muito organizada, a gente pensa, eu nem vou começar, porque eu não vou dar conta de fazer isso, né? Mas Uhum. aí eu estou me equivocando, porque eu poderia começar, mas aos poucos, né? Eu posso começar, por exemplo, organizando um horário do almoço e o horário da janta, Uhum. horário do almoço e horário da janta. Travou, Pronto, já tenho 3 horários. Travou? uhum. Voltou? Não, já voltou. Uhum. Voltou? Então já tenho Voltou, três voltou. horários. Já tem 3 horários que já estão organizados. Olha que maravilha, né? Para quem não tinha nada Isso. organizado, então já dei um passo,
né? Opa, e nisso entra também a coisa da comparação já também, né? Porque eu gosto sempre de pensar assim, que o que para mim exige um grande esforço e para o outro é natural, o máximo dele, ele consegue fazer, tipo assim, uma pessoa que já é organizada, ela vai fazer uma baita organização, entendeu? Agora para mim, eu vou exigir muito esforço para fazer uma coisa, um resultado menor. Uhum, Mas até que ponto o resultado é maior que o esforço? A gente foca uhum, demais nesse resultado, às vezes a gente se desgasta horrores sem se dar conta que, assim, que o esforço, o que me, né, todo o meu movimento de fazer aquilo, ele é muito importante também, ele não pode ser desmerecido, né? Pequenos passos possíveis, isso mesmo, Thaís. E a gente tem que se desafiar a fazer coisas, mas num nível. Cara, na faculdade, muitos anos atrás, eu ouvi um negócio que me marcou, que eu até lembrei agora. Um gráfico, assim, como se fosse um gráfico. Tudo que eu vou colocar de propósito, de possibilidades, de coisas para eu fazer na minha vida, eu tenho que pensar num gráfico, assim. Assim, tem que ser desafiador o suficiente para me motivar a fazer. Não pode ser fácil demais, tem que ser desafiador, tem que ser difícil o suficiente para que eu, né, queira aquilo. Mas não pode ser difícil demais a ponto de eu não conseguir. uhum. Então, existe um meio termo aí que tem que ser algo desafiador, mas possível também. Porque senão frustra, porque senão, né? Senão é impossível. E a coisa é do assim, eu tenho que dar sempre o meu máximo. E até o meu máximo muda todos os dias, né? Hoje, o Exato. meu máximo, meu Deus, eu consegui fazer zilhões de coisas. Aí amanhã eu já não consigo fazer tantas coisas assim. Eu fico, poxa, mas ontem eu consegui fazer tudo aquilo. Mas hoje talvez eu estivesse mais cansada, hoje talvez eu estive mais imprevisto, hoje talvez os filhos demandaram mais, sei lá, hoje é outro dia e outra realidade já, né? E se eu ficar comparando assim com os outros ou com a minha produtividade também de outros momentos, isso às vezes paralisa muito, né? Eu tenho que Uhum. sempre, se eu estiver a todo momento buscando dar o meu máximo em cada segundo da minha vida, provavelmente, né, eu vou chegar num resultado incrível também. Porque, enfim, a vida é muito dinâmica nesse sentido, né? É isso. Exatamente. E aí, não, faz total sentido isso aí, né? E, e aí, entrando na parte da procrastinação, né? A gente, o que que acontece? A gente pode entrar numa de, às vezes, ficar adiando muitas coisas. Uhum. Então, essa coisa da procrastinação, a Ah, gente isso é tem que bom. estar muito, a gente tem que estar muito atenta, né? Eu acho que Hum, esse é um elemento importantíssimo, porque eu preciso entender por que que eu estou procrastinando alguma coisa, né? Seja um tá. objetivo, seja uma atividade que eu preciso fazer, porque normalmente a procrastinação ela está ligada com algo que eu não gosto tanto de fazer. Hum, Algum ponto ali que eu não gosto tanto de fazer e aí eu vou deixando para depois. Isso você boa. pode observar, assim. Eu Uhum. já observei aqui em casa direto, assim, várias vezes. Que aqui, por exemplo, a, eu não gosto de lavar louça. Então, lavar louça para mim assim, é um esforço gigante, assim, sabe? E é engraçado porque eu sempre deixo a louça quer dizer, sempre não. Quando eu não estou totalmente presente, prestando atenção, se eu vou meio no automático fazendo as coisas, as atividades da casa, quando eu percebo, eu deixei a louça para o final. Eu deixei a Uhum. louça lá para o final, né? E tem uma regrinha que é interessante, né? Se você está carregando algumas pedras, né? Imagina que você está levando uma pedra grande e outras pedras menores e tal. Quando você está levando de um lugar para o outro, quando você chegar no teu destino, o que que você larga primeiro? Assim, obviamente que, assim, em geral as pessoas largariam primeiro a pedra grande, porque daí, Uhum. ufa, já dá aquele, foi, né? E só que às vezes, no nosso dia a dia, a gente fica carregando essa pedra gigante, entendeu? Uhum. Porque talvez é alguma coisa que eu não gosto tanto de fazer, que vai mexendo com a minha vontade, vai mexendo com o meu gosto e tal, e eu vou empurrando com a barriga, só que daí eu fico com aquele peso o resto do meu dia,
E né? muitas vezes isso gera uma ansiedade, a gente E fica o dia inteiro pensando, eu ainda tenho que fazer aquilo, eu ainda tenho que fazer aquilo, não sai da né? cabeça, Não não sai da sai, cabeça, exatamente. né? É essa pedra grande. E Uhum. exatamente. E até tem eu, olha só, teve uma prima minha que ela contratou uma faxineira e essa faxineira, ela trabalhava nos Estados Unidos, né? Então ela trabalhou bons anos lá, alguns anos ela trabalhou lá nos Estados Unidos e ela falou, nossa, a minha prima falando, nossa, como você é eficiente e tal, você faz as coisas tão rápido e tão bem feitas, né? Daí ela falou assim que lá eles têm um princípio que é você começar sempre pelo mais difícil. E aí Uhum. elas começam pelo banheiro e pelas vidraças, e depois elas vão limpando o resto, né? E aí tinha uma pessoa junto que falou assim, nossa, engraçado que a minha faxineira começa pelo chão, aí depois vai tirando pó, vai tirando as coisas, tem que limpar o chão de novo, né? Mas só por que eu tô contando isso, né? Para trazer isso para o nosso dia a dia, porque quantas vezes a gente faz isso também? A gente, por não querer começar pelo banheiro, entre aspas, pode colocar aí no banheiro Uhum. aquilo que Uhum. você quiser, né? Para não começar Uhum. pelo banheiro, para não começar pela louça, eu vou fazendo as outras coisas, só que daí aquela pedra, né, vai ficando ali, aquela pedra no sapato, assim, é como se tivesse aquela bola amarrada no pé que você não parece que não consegue sair do lugar, né? Exatamente. Então, uma grande saída para a procrastinação é a gente começar o nosso dia fazendo as coisas mais difíceis primeiro, assim, as mais desafiadoras, talvez, assim, né? Uhum. Uhum. A Nath tá falando ali, ó, tem um livro sobre isso, Comece pelo Mais Difícil. Ah, Ó, é? Nossa, nem legal. sabia. Uhum, nem sabia também. Obrigada, Nath. É. E vai um negócio que tu faz, o Pedro, não aparece horário aqui, né? Tipo, não sei onde que vê isso. O Eu Pedro já acho que levantou uma plaquinha tem. ali atrás pra mim, 10h50. Tô me sentindo. Que máximo! Levantou a plaquinha. É... Ah, Não, eu ia dizer que tem também a coisa dos gatilhos, assim, né? Sei lá, muita gente fala disso, da importância de tu ter alguma coisa que faz o teu dia começar, assim, tipo, deu, agora o meu dia uhum, começou, né? Então, tem a coisa do arrumar a cama, agora o meu dia começou. Tem gente que gosta de meditar, fazer uma oração, alguma coisa, agora o meu dia começou. Se maquiar, a coisa também do levantar na hora que o despertador toca, sem ficar enrolando, né? Assim, várias dessas coisas são coisas que nos motivam a pegar, levantar, e a gente sabe que a partir daquele momento parece que o dia já, né, deu, acabou preguiça, acabou. Eu tenho bastante essa coisa do se arrumar e se maquiar, assim, a cama também, parece que o dia que, sei lá, teve que sair correndo e voltou a cama desarrumada, é estranho, né? Parece que o arrumar já dá uma cara de ordem, assim, para começar aquele dia. Não sei se queres falar alguma coisa disso também, Vá. Outra coisa. é, eu Esses acho que isso gatilhos, aí isso. é um. Acho que cada um pode sempre escolher o É. seu, assim, né? Mas Uhum. é importante demais, assim. E eu costumo ter isso em vários, em todos os momentos do meu dia. Eu tenho muito forte aquela frase, na verdade é aquela frase que é hoje, agora, que eu tenho sempre ela em latim, né? Eu gosto dela em latim, que é odie nunc. E hoje, agora. E isso me ajuda muito nessa prontidão, em estar Isso. sempre Pra mim é o de aqui e agora. sentinela. Uhum. É, É a mesma coisa, né? Então, mesma coisa. é aqui agora. É isso, assim, né? Porque você tá o tempo inteiro de sentinela, assim, né? Não deixar a coisa. Porque se a gente deixa, a gente vai amolecendo, né? A gente Uhum. vai se envolvendo e vai deixando as coisas rolarem e tal, e se Uhum. perde muito nisso, assim. Uhum. E se perde, e assim, acho que todo mundo tem esse problema. E nós, mães, de uma forma um pouquinho particular, porque a gente tem zilhões de coisas na cabeça, como todo mundo, mas a gente também tem zilhões de coisas de zilhões de pessoas. Então, assim, são as minhas coisas, é o médico da Catarina que eu tenho que marcar, é o dentista do outro, é não sei o que do outro, é a roupa do fulano do outro que precisa comprar alguma coisa. Então, a gente precisa pensar em tudo de todo mundo, né? Da família, assim. E, e às vezes a gente fica zonzo mesmo, a gente tem a sensação de não saber por onde começar. Então, às vezes, colocar num papel ajuda nesse sentido de organização, pensar, Nossa, né, o que que eu preciso fazer é agora, o que que tem que ser essencial. agora, o que que é importante, é essencial, né? Então, a Colocar gente no papel pensa, é essencial. Assim, né, eu também porque sinto isso. a nossa cabeça ela é muito caótica.
Então, Uhum. a gente imagina, a nossa imaginação parece que o problema é gigante. Quando a gente coloca no papel, é batata, assim, a gente percebe, nossa, não era tudo que eu estava imaginando, Não é sabe? tanto. Exatamente. É, Ou é tanto, mas pelo menos tá aqui. Eu tenho essa sensação, assim, quando eu coloco no papel, pelo menos já me exatamente. dá uma paz do tipo, tá, não vou Não vou esquecer, esquecer. entendeu? Tá aqui. Em algum momento eu vou olhar e quando for a hora eu vou fazer. Porque o que não tiver o que eu não tiver Exatamente. feito é porque não precisou ser feito ainda. Porque Aham, quando precisar, eu vou fazer, né? Porque sempre vão tendo aham. as prioridades que a gente tem que elencar, não adianta. Mas dá essa paz Sim. um pouco assim de estar aqui. E aos pouquinhos eu vou olhando. Acho que a gente tem que ir fechando, né, Vá? Já tá Aham. quase dando Daqui a uma pouco vai hora. aparecer os segundos aí para ti, ó. Ah, parece. Ai, que pressão, que Aham. horror. Vamos terminar de aparecer segundos, então. Queres falar alguma coisa, Vá, pra gente finalizar? Quer dizer Nossa, alguma queria coisa pra deixar a gente bacana? Ai, eu que agradecer queria, meu o teu Deus. convite. Foi muito legal, um bate-papo super, super legal. E continue, porque foi só a primeira de muitas aí, Para. né? E muito feliz. Não consegui muito ver os comentários, porque, não sei, ele não ia atualizando aqui para mim. Mas foi muito bom, assim, eu adorei o papo. Espero que tenha feito sentido aí para as pessoas que estão aí Ai, assistindo e que vão também assistir a espero. gravação. É, Espero que tenha feito pelo menos que alguma ajude coisa alguma coisa, aí. né, Vá? Isso mesmo. Querida, quero te agradecer muito. Eu, há muitos meses atrás, eu e a Vá, a gente estava conversando, eu falei para ela assim, né? Ai, quem sabe um dia a gente faz uma live juntas. Eu acho que ainda te falei, né? Ai, mas a primeira tem que ser contigo, tu tens Também. que me ensinar. Eu falei pra ela, vou precisar da tua ajuda, tu tens que me ensinar. Então, querida, muito obrigada por teres aceitado, obrigada pela tua paciência. Ela, mandei mensagem para ela hoje, tá, coisas práticas, o que que eu preciso fazer, né? Obrigada por me ensinar, por me ajudar, tá? Por aguentar a minha ansiedade um pouquinho que eu tava. E é isso, esperamos que tenha feito sentido para vocês, gente, que tenha ajudado em alguma coisa. Sigam a Vá, sigam eu também e esperamos ir ajudando vocês ao longo dessa caminhada no que a gente puder. Tá bom, gente? Um beijo, querida. É isso aí. Beijo. Boa noite, gente. Obrigadão, tá? Tchau, tchau. Boa Tchau. noite. Ai, que medo. E agora? Tem certeza de encerrar?